Vamos agora avançar em nosso projeto arquitetônico. A gente já viu na aula anterior aí como a gente desenvolve o corte da nossa escada. E agora eu quero mostrar para vocês logo a diferença entre as fachadas e os cortes. Como a gente viu, os cortes é a visão interna que você tem do seu projeto. Aqui a gente foca nas alturas, aqui a gente vai ter o detalhamento, né, em relação ao seu telhado, percentual de inclinação, detalhes aqui em relação ao terreno, as curvas de nível, né, você consegue ver a parte que está em aclive, a parte que está em declive, reservatório, enfim, detalhes também em relação à sua caixa d'água. Todas as informações relacionadas à altura do seu projeto você vai visualizar aqui no corte. Inclusive, você consegue ver aqui com precisão a sua escada, você consegue ver seu guarda-corpo, toda a estrutura aí detalhada da vista interna de sua edificação. Maravilha! A gente já viu também os elementos que a gente precisa estar colocando, a gente viu que não pode estar cortando o comprimento e viu também que dentro do Revit é muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais prático. Show de bola! Já quando a gente olha para as fachadas, a gente tem aqui um elemento que é muito mais sintético. A fachada você não vai ter uma vista interna, a fachada é uma vista externa, uma vista do observador. Então você tem aqui a fachada norte, a fachada leste e a fachada sul. A gente colocou aqui, ó, e também a fachada oeste. A gente tem as quatro fachadas de nossa edificação, todas elas dentro da mesma prancha. Quando a gente fala em relação ao Revit, também é um elemento que já sai de maneira automática. Aqui, quando a gente leva em consideração o Alphaville, ele pediu, certo, que a gente colocasse as especificações relacionadas ao material que estão contidos aí em sua fachada, mas nem sempre isso é necessário nas prefeituras. E aqui você tem algo que é muito mais próximo do que você vai ter numa visualização 3D da vida. Beleza, na verdade não uma visualização 3D, mas muito mais próximo do que você tem daquela imagem do seu projeto, né? Que é muito mais parecido com o projeto, muito mais próximo, muito mais tangível para o seu cliente. E em seguida, a gente tem a planta de situação e locação encoberta. Aqui, pessoal, essa planta de situação, aqui você vai ter que definir aonde é o seu lote. Então, o que é que acontece? Quando a gente está falando de um condomínio fechado Alphaville, você consegue pegar ali o plano diretor dentro da associação. Então, você vai lá pedir para a arquiteta ou para o engenheiro responsável, normalmente é uma arquiteta, ela vai te dar o plano diretor, você vai fazer o corte daquela área, daquela quadra e tá definindo lá, tá achurando o lote seu, tá? No meu caso aqui, o lote G09. Beleza. Já quando a gente pensa, por exemplo, para um município, para uma cidade, Recife, São Paulo, o que for, você consegue isso muitas vezes online ou lá na prefeitura. Você consegue pegar o DWG da sua cidade, beleza? E você vai fazer o recorte exato daquela região e colocar dentro da sua prancha. Observe a escala, por exemplo, aqui 1 para 1000. Por quê? Porque se você não reduzir lá a proporção da sua escala, você não vai conseguir visualizar o seu projeto. E aqui do lado a gente tem a planta de locação encoberta. O que é isso, locação? É a locação da casa dentro do terreno. Diego, como é que tu sabe essa questão dos afastamentos laterais, frontais, posteriores? Velho, tudo isso está, como eu falei para você, definido lá nas regras, definido na convenção do condomínio. Por isso que eu sempre falo para você, tá? Todo condomínio que você vai no Brasil vão ter lá 400, 500 lotes e 40, 50 casas. É muito mais fácil você detonar, fazer um trabalho bom num condomínio e começar a construir ali dentro, começar a projetar ali dentro, porque depois que você aprende, depois que você aprova o primeiro, tudo fica mais fácil, você já entende como é que ela está trabalhando, do que, pessoal, você chegar aí todas as vezes chegar e fazer um projeto no condomínio novo. Cada condomínio, cada município, vão existir regras ali dentro que você vai ter que estar estudando e também você vai ter que perder tempo com pessoas, conhecendo novas pessoas, falando com novas pessoas, cobrando novas pessoas, que vocês sabem que sempre é assim. Beleza? Então, na locação encoberta é muito importante a gente definir aqui e deixar claro, tá? Os afastamentos, então vamos aproximar aqui para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem a questão dos afastamentos, levando em consideração aqui o nosso lote, como ele é um lote que está virado, tá? Os fundos dele estão para mata de preservação. Então você tem, além do afastamento normal aqui que tem que ter da minha casa, a gente tem aqui esse muro, tá vendo aqui o muro de arrimo que foi colocado. Aqui, se eu não me engano, vai ter uma cerca viva. E ainda uma área verde aqui de aproximadamente, olha só, 2 metros para a canaleta e o muro de fechamento do loteamento. Ou seja, eu perco uma área, eu deixo ela lá em aberto
tá? Que é uma área de preservação a mais, né? Até a chegada do muro. Eu não posso construir até o muro do próprio condomínio. Então, muitas vezes, quando você for falar para o seu cliente, é importante falar isso a ele. Olha, se você tiver aí, por exemplo, nesse caso aqui, nesse Alphaville, né? Em grande parte deles as regras são muito parecidas. O monobloco tem que ser único. Você não pode colocar uma edícula sacando aí a casa nessa estrutura de lote voltado para a mata de preservação. Se você já quer esse tipo de casa, já busca um lote que não é para mata de preservação, já busca um lote como esses aqui, ó, encostados um no outro, onde os fundos são a casa aí de uma outra pessoa, de um outro vizinho, para que a pessoa possa entender, para que a pessoa já possa estar se organizando. Beleza? Então aqui a gente define também a questão de área verde, por isso a gente tem um outro quadro de áreas, beleza? A gente tem aqui os afastamentos laterais mínimo aí de 1,5 m, então a gente tem aqui, por exemplo, 1,68 m, 2,33 m. A gente tem um recuo aqui frontal de pelo menos 5 metros, tá vendo aqui, para poder ter entrada dos carros. Aqui também a questão da calçada, que você precisa estar organizando, acesso de veículo, acesso de pedestre, enfim, você precisa estar tudo definindo isso e você coloca a banda de locação e coberta. Além disso, né, a parte da coberta agora, você precisa definir a questão do seu telhado. Então, o tipo de telhado, o percentual de inclinação do seu telhado, qual é a caixa d'água que você vai estar colocando, como é que vai se dar o acesso à sua caixa d'água. Beleza? E também as setas que indicam que o caimento do telhado, para onde aquela água está indo e como ela vai ser aí escoada para o seu, enfim, seu reservatório, para você reaproveitar a água ou enfim para o seu sistema de esgoto, seu sistema de esgoto pluvial. Beleza, galerinha? Nossa próxima aula eu quero falar sobre isso aqui, ó, esse percentual de inclinação. E logo logo a gente está chegando no final do nosso curso. Eu já quero te pedir também um negócio. Se você chegou até aqui, se você está curtindo essa aula, se você está curtindo esse curso, vai no meu Instagram, no @Dieguinho Cariello. Olha eu, olha a Joe, olha nós, no @Diego Cariello, e me deixa um feedback, tá? De lá, Diego, tá massa o curso. Diego, obrigado. Ou senão você chega e xinga mesmo, Diego, tá uma porcaria. Tu tem que morrer, sai daqui, tchau. E eu vou aceitar também. Um abraço, valeu.